observasse o detalhe do cabelo do primeiro CD com o segundo CD. Isso. O cabelo no primeiro CD, comprido, né? E agora tem uma diferença aqui também no cabelo, né? No detalhe do cabelo. Tá mais curto, bem mais curto aqui no segundo CD. E agora, pessoalmente, mais curto ainda, né? Pois é. Houve algum problema de saúde? E você tem algum testemunho para contar? Tenho sim. Tem um testemunho assim, tremendo e curioso, né? Aos ouvidos de muita gente, na época, muitos críticos, né? Quando eu gravei, fui gravar um videoclipe, o CD Eu Abro Portas surgiu quando eu fui gravar um videoclipe do primeiro CD, Ele é Fiel. Então aí o produtor desse CD me convidou para gravar o CD Eu Abro Portas. Amém. E gravamos esse CD, Eu Abro Portas, e seguimos na caminhada, e o Senhor foi aperfeiçoando cada vez mais. E pensávamos estar pelo caminho da obediência. O Senhor falava que estava se agradando de toda a obra que a gente estava fazendo, devido ao chamado. E então... do nada, assim, eu comecei a emagrecer. E os meus cabelos que tinham comprimento da cintura, eles começaram a cair dia após dia. Eu ia dormir com comprimento e já acordava com outra medida de cabelo. Meu Deus! E eu sempre, desde a idade de 15 anos, eu sempre pesei 65 quilos. E eu cheguei a pesar 56 quilos. Então eu procurava muitas vezes, a minha agenda estava assim... um pouco cheia, e a gente procurava assim uma roupa para vestir, para ir, e a gente não achava. E chegou, meu esposo está acostumado a gravar todos os cultos que eu vou. Então chegou ele grava todos, até ele hoje grava, também. até hoje ele é assim. Ele grava tudo. O paparazzo, né? Isso. Então chegou uma época que eu falei assim para ele, não grave mais, porque quando eu ia olhar as gravações, estava parecendo um monstro. Eu fiquei totalmente desfigurada ali. E eu não entendia. Chegou uma situação tão extrema, irmão, que teve épocas que eu andava me segurando no meu esposo quando caminhava pela rua. Os meus sapatos, que são um pouco altos, eu já estava achando ele muito pesado para mim já. Eu não conseguia calçar mais. Então, só que nesse período nos mudamos para um apartamento no outro bairro. E aí, como o costume dos crentes lá em Pernambuco, chamar uma irmã para orar, para Deus abençoar. Isso é muito costumeiro do pernambucano. Então eu chamei uma irmã para orar na minha casa, mas à medida que aquela irmã entrou ali na minha casa, ela não quis saber do apartamento, a história mudou. O Senhor começou a se utilizar ali da sua serva e o Senhor falou assim para mim: minha filha, tô eu entrando no teu sangue que estava virando água. Meu Deus. Recebe o cabelo novo que estou te dando, porque este que tu tem vai cair tudo. Ele falou. Então foi uma surpresa muito grande para mim. Em seguida ele falou assim: alguém que anda para lá e para cá com tua parentela, que fala em mistério, que diz ser crente, sentiu muita inveja do que eu fiz na tua vida e falou assim: vou eu mandar esse trabalho de macumbaria, eu quero ver onde é que ela vai chegar e como é que ela vai se amostrar com esses cabelos. Meu Deus. Né? Então ali eu fiquei muito feliz porque Deus estava curando aquela enfermidade e eu descobri o que eu tinha, porque até então eu tinha muito medo de ir ao médico. Eu falava pro meu esposo até queria, mas assim, eu ficava com medo porque... A senhora estava receosa, né? Qual seria, eu não queria descobrir... O que o médico ia falar, né? Então, irmão, mas a partir daquele momento que aquela irmã saiu da minha casa, muitas interrogações vieram na minha cabeça. Porque eu compus uma canção que está no meu CD Eu Abro Portas, é o número 4, que tem por título Eu Cuido de Você. Amém. Né? E aquele louvor fala assim, que não há quem possa te tocar. Então eu me perguntava: Deus, então por que tu deixasse alguém me tocar? Se tu me manda louvar que o Senhor cuida e que não deixa ninguém tocar nos seus. Né? Então eu perguntei várias vezes aí, e o Senhor, assim pela madrugada, me fazia lembrar da história de Jó, que eu desejo ler aqui para os irmãos em rápido momentos. É que Jó primeiro diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal.
Então, Amém. eu pude perceber que eu estava naquela situação. Deus não estava me castigando É verdade. como eu pensava. Talvez eu pensava naquele momento que estivesse em falta com Deus alguma coisa. Mas até então o que eu tinha feito era só obedecer o chamado dele. Isso. Né? Mas aqui em Jó 6 diz assim: e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E lá embaixo, o Senhor, a gente vê aqui no 11 que o Senhor permite, Satanás pede ao Senhor para testar a fé de Jó, pois fala lá que o Satanás fala que Jó só obedecia ao Senhor daquela forma, ou porque o Senhor tinha abençoado, abençoado ele abundantemente, de todas as formas, né? Então, o Senhor, para provar a Satanás que Jó realmente era sincero, porque o Senhor conhecia o coração de Jó. Então, o Senhor permitiu, porque ele sabia que Jó não ia ceder. Porque o nosso Deus, ele é tremendo, ele nos conhece. E, para surpresa de Satanás, Jó, ele se irandou com a vida de Jó. Ele fez tudo o que ele podia fazer. É verdade. Né? O Senhor só não permitiu que tocasse na vida, como fez comigo ali, né? Ele disse que chegou primeiro na minha vida e o Satanás não ia acabar com a minha vida. Era assim que ele falava pra mim. E no final de tudo, mesmo daquela situação, eu não abandonei o Senhor. Permaneci aos pés do Senhor, né? Não desisti. Muita gente, assim, a família, muitos amigos que me encontravam, o Senhor falou assim pra mim: onde chegar, fala o que eu fiz na tua vida, conta o que eu fiz. E muitas vezes, uma certa vez eu fui contar isso na igreja, toda a igreja ficou olhando pra mim, porque assim, as pessoas pensavam assim em sua mente, que eu estava em pecado ou que algo tinha acontecido, porque muitas pessoas falam que feitiçaria não pega em crente, não é? Mas como uma amiga cantora... permissão de Deus. Isso, como uma amiga cantora disse: olha, Fabiana, eu acredito que feitiçaria não pega em crente, mas também acredito que o nosso Deus, ele permite várias situações, verdade, não é? Então... Como foi a sua cura? Como é que você se restabeleceu dessa... o médico falou para você qual era o tipo de enfermidade que você teve? Não, até então não fui o médico. Meu cabelo, depois que o senhor falou, o meu cabelo começou a cair mais e mais e mais e mais, ao ponto de cair todo, ficaram vários buracos na minha cabeça, né? Assim, no cabelo. E as minhas roupas foram voltando aos poucos, as medidas. E aconteceu o seguinte, que quando recebi um convite para ir no interior de Escada, ali, um convite da campanha, das Cruzadas Boas Novas, a estar ali em Escada, e fomos para aquele lugar ali, e ali o Senhor falava tremendamente comigo que tinha entrado no meu sangue, que estava tirando de uma vez por toda, toda a enfermidade. Oh, glória a Deus. E, irmão, eu fui debilitada para a escada. E quando eu voltei no carro, eu vim suando o caminho todinho. E eu entendi que aquela hora era a hora que o Senhor estava entrando no meu sangue. Graças a Deus. E eu cheguei em casa me sentindo muito bem, para a glória de Deus, né? Amém. Então, para mim foi muito difícil. Um milagre. Foi muito difícil, né? Ficar sem os cabelos, né? Ainda mais as mulheres gostam muito de cabelo. Isso, não é? Verdade. E foi muito difícil para aceitar o cabelo curto e cheio de buracos, porque não tinha como deixar ele crescer novamente, tinha que cortar ou fazer alguma coisa, não é? Mas o Senhor é fiel, ele está aqui. Graças a Deus. Para a honra e glória de Jesus. E você falou da música número 4, né, do seu segundo CD. Isso. Eu Abro Portas. A música Eu Cuido de Você. Eu cuido de você. Vamos ver então esse louvor, então? Vamos sim. Amém. Quem é o autor dessa música? Sou eu mesma, Fabiana A irmã Dornelas. canta e também compõe. Todas as canções. Graças a Deus, é isso mesmo. Vamos ver então esse lindo louvor, então, com a cantora Fabiana Dornelas, aqui na caravana do programa A Tarde é Nossa. O louvor... Graças a Deus. É o louvor que você está ouvindo agora. Eu Cuido de Você, com a cantora Fabiana Dornelas. Deus abençoe. Muito boa tarde.
contigo